Graça e paz, irmãos. O nosso despertar com Cristo hoje vai falar sobre o livro de Jeremias, capítulo 7, versículos do 1 ao 7, e depois eu vou concluir só com o versículo 23. Promessas e ameaças proferidas à porta do templo. Jesus levou Jeremias à porta do templo para falar com aquelas pessoas que estavam entrando na casa do Senhor. A palavra que foi dita a Jeremias pelo Senhor, dizendo: Põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e dize: Ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá. Vós, os que entrais por estas portas, para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: Templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas, se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras fizerdes juízo entre um homem e entre o seu companheiro, se não oprimirdes o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais de século em século. Então o Senhor, Ele está deixando bem claro que muitas vezes nós buscamos o Senhor, nós chegamos até para adorá-los, mas com o nosso coração completamente pervertido, com nossa alma totalmente perdida. Por isso que ele disse: quando você entrar nas portas para me adorar, primeiro melhore os vossos caminhos e as vossas obras. E aí vos farei habitar neste lugar. E que não adianta, Deus, Ele não vai se convencer de uma palavra templo do Senhor, aquelas palavras enfeitadas quando chega na igreja ou quando chega diante de Deus, mesmo no nosso quarto, sozinhos, ali no quarto trancado, nós também entramos na presença de Deus. E muitas vezes, naquele momento é que nós nos derramamos diante do Senhor, apresentando ao Senhor todas as nossas fraquezas, os nossos medos, também para adorá-lo. Então ele disse que a primeira coisa é que a gente melhore o caminho da gente. Eu não estou dizendo que você só vá à igreja. Muita gente diz: não, eu não vou não, porque eu sou pecador demais. Então, eu não vou procurar a igreja, porque eu sou muito impuro. Pelo contrário. Deus quer que você vá à sua igreja do jeito que você estiver. Ele quer receber você de braços abertos na igreja. Agora, no momento que você entra na igreja, aí você vai ter que ser uma nova criatura. Aí, no momento que você diz: eu creio que o sangue que Jesus derramou na cruz foi pelos meus pecados também. Então, eu peço perdão, mas você pede um perdão que vem da sua alma. Não é um remorso, não. É um arrependimento que vem de dentro da sua alma, do mais profundo do seu espírito. Aí o Senhor verdadeiramente vai apagar todos os teus pecados. E você vai começar uma nova vida.
Então você vai entrar na igreja melhorado, mudando suas atitudes. Suas obras devem ser agora em conformidade com os planos de Deus e para o seu próprio bem. Porque Deus, ele não precisa que você seja bom. Ele não precisa que você seja santo. Ele já é Deus, já está na glória. Ele ensina você a agir de forma santa, correta, para o seu próprio bem, para que você tenha uma vida eterna com Ele. E Ele, como Pai, fica muito feliz com a transformação do seu caráter, com a sua mudança de vida. Quando Ele percebe que você não vai mais se perder, que você está entendendo a mensagem da cruz, que você está entendendo que você só tem vida em Deus. Então, quando você se volta para Deus, que Ele manda você fazer determinada coisa e deixar de fazer determinadas coisas, é para o seu próprio bem. Você mesmo vai perceber depois. Mesmo que aquele pecado fosse tão bonzinho, você já estava tão acostumado com ele, mas depois você vai sentir tanto nojo dele, quando você tiver como Espírito Santo de Deus em você, habitando em você. Você vai sentir nojo, você vai repudiar aquele pecado que você estava indo para o inferno com ele tão feliz, achando que estava tudo muito bem. Então, esse é o mistério de Deus. É de você ficar super feliz com as coisas de Deus. Você que nasceu e cresceu e ficou acostumado com as coisas do mundo e que achou que era tudo muito natural e que você achava até legal, mesmo que você soubesse que, no caso, um exemplo, você bebia muito, seu fígado já estava todo esfacelado, mas você estava achando que estava tudo muito bem. Você estava se suicidando, fumando, seu pulmão já estava pronto para responder com câncer, mas você pensava que estava tudo muito bem. Eu estou dando exemplo só de duas coisas que levam você para a morte, porque é um suicídio. Então você ali, você estava se drogando, todos os dias que você ia naquele lugar comprar drogas a um traficante, porque uma pessoa de bem não vende drogas. Então quando você ia para um traficante, você ia para um lugar onde tem tráfico, a droga. Então você ia ali louco para sentir aquela emoção de pouco tempo, mas você precisava dela, o vazio estava enorme. Você não buscou o único que podia preencher o vazio, que é Deus. Aí então você ali, todas as vezes que você foi à boca de fumo, foi Deus que livrou você da morte. Foi Deus que teve misericórdia de você, que te deu mais uma chance de você sair com vida daquele lugar. Porque você, todas as vezes que estava indo para aquele lugar, muito engraçado, que tinha aquilo que você queria, que ia fazer você sorrir muito e pensar que estava feliz, na verdade, você estava indo para a morte eterna, sem nem perceber, você nem percebia o risco que você estava correndo quando você ia para esse lugar. Ou quando você ainda vai para esse lugar, que Deus te livre logo de ir para esse lugar. Porque esses lugares, eles vão levar você a uma bala, a uma apreensão policial, e você está ali dentro, você vai ser preso também. Você está envolvido. Quantos livramentos. Não é isso, irmão? Não é isso, irmã? Quantas vezes Deus te livrou disso? De uma batida policial, ou mesmo de um traficante brigando com o outro e você chega na hora e você cai também na história e você é morto ali. Sua alma, irmão. Morrer no pecado é morte eterna. Então, melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, para que você possa habitar em lugar seguro, para que você possa ter uma vida verdadeira. Melhorai os vossos caminhos. Esta é a mensagem que o Senhor diz. Porque não adianta você também, às vezes,
ter uma vida dupla. Você passa toda a sua semana fazendo coisas que desagradam a Deus e depois vocês chegam na igreja travestidos de cristãos e ali muitas vezes aquela pessoa que convive mais diretamente com você olha e diz: ah, se fosse sempre assim, se essa pessoa fosse sempre assim. E aí você chega travestido de cristão e você pensa que você está enganando o seu Pai, o seu Criador. Você pode até enganar o seu pastor, os seus irmãos em Cristo. Mas não vai mudar nada. Você vai para o inferno do mesmo jeito. Porque aquele que vê todas as coisas, que sonda o mais profundo do seu coração, ele sabe como é que está o seu coração. Agora, no dia que você resolver, mesmo você estando no lamaçal, mas você resolver entrar na presença de Deus, arrependido, verdadeiramente arrependido, e pedindo: Senhor, me ajuda, eu sozinho não tenho forças de sair desse pecado. Eu sou fraco. Nós temos que reconhecer isso. Sem Deus, nós não conseguimos agradar a Deus, se não buscarmos a Ele. Sem a presença do Espírito Santo, é impossível, irmãos. Nós somos de natureza pecaminosa. A nossa tendência é de caminharmos para o pecado. Mas se você pedir socorro àquele, o único que pode te socorrer, você chegar e dizer: Senhor, eu quero mudar a minha vida. Eu quero passar a ser um verdadeiro cristão. Eu quero melhorar os meus caminhos. Eu quero mudar minhas atitudes, mas eu não estou conseguindo sozinho. Me ajuda, Pai. Você vai se surpreender. Porque vai vir uma força do Senhor para o seu espírito, para tirar você dessa situação de risco, de morte eterna, para uma situação de vida e de paz, de uma forma tão tremenda. Aí pronto, aí você descobriu aquele caminho, descobriu aquela verdade, você teve forças porque pediu a Deus, então você agora vai ter que se manter neste caminho. Porque na palavra de Deus diz que quando o demônio sai daquela pessoa, que ele faz referência à casa, quando ele sai daquela casa, ele fica perambulando. E depois ele quer voltar para aquela mesma casa, para aquela mesma pessoa. E quando ele chega, a casa está limpa, está pura, lavada pelo sangue de Jesus, transformada. Aquela pessoa está tão limpa, tão purificada, tão diferente que de longe as pessoas falam: mas aquele é fulano? Nem reconheço mais. Como ele está bem, como ele está feliz. E ele ali, pleno. Aí o demônio vê que não tem, ele sozinho ele não vai conseguir. Aí ele chama 7 demônios piores do que ele, é o que tem na palavra de Deus. E aí ele investe novamente contra aquela casa, contra aquela pessoa, querendo ali tirar aquela pessoa daquela vida maravilhosa que ela está vivendo e já visando a vida eterna. E aí ele chega diante daquela pessoa com os 7 demônios piores do que ele. E aí, irmão, se você não estiver firmado em Cristo, você sabe que vai ser tentado. Por inúmeras vezes o povo de Deus é tentado. Então, no momento em que você for tentado, clame pelo sangue de Jesus. Recorra àquele que te libertou. Senhor, Pai querido, Deus amado, tira esta tentação de mim. O que está acontecendo? Nunca me ofereceram droga de graça. Está aqui de graça para mim.
Ah, meu Deus, tem muita coisa aqui, a oferta é grande. Olha aquela pessoa que é tão boazinha, meu amigo, ele está me oferecendo. E eu vou. Ai, é muito bom, e é tão bom. E é tão bom o prazer. Peça socorro a Deus. Porque se você cair, meu irmão, minha irmã, o seu estado vai ser muito pior do que o primeiro. Muito pior, irmão, imagine. O seu primeiro estado já era tão triste, tão terrível. Agora você imagine, depois que você conheceu a verdade, que você usufruiu da presença maravilhosa de Deus, que você teve uma alegria incondicional dentro do seu espírito, que você provou do amor de Deus. E aí você preferiu se lamear novamente e sair do caminho. Irmão, o Senhor diz na palavra que o estado dessa casa vai ser muito pior do que o primeiro. Vigiai e orai para não cairdes. Isto é para todos nós. Nós devemos vigiar e orar. Vigiar e orar. Quando vier uma oferta muito boa para você, desconfie. Porque a porta que leva você para a morte eterna, esta é larga e espaçosa. Tem na palavra. Mas a porta que te leva para a vida eterna, para morar no paraíso com Deus, para ter uma vida plena aqui na terra e muito maravilhosa, muito feliz nos céus, onde nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Paulo teve essa revelação. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para nós. Não dá para definir, ele não encontrou na terra alguma coisa que pudesse fazer a analogia, comparar com o céu. Porque não existe. Por isso que ele morreu fiel. Ele foi até a sua morte fiel. Porque ele contemplou o que tinha preparado para ele. E nós, pela fé, nós devemos nos achegar a Deus. Devemos buscar todos os dias a comunhão com Deus, para que possamos usufruir, irmãos, eternamente daquilo que Paulo nem conseguiu definir, de tão maravilhoso que é, porque não pôde comparar com as coisas da terra. Então, melhorai os vossos caminhos. E o que diz aqui o versículo 23 do capítulo 7 de Jeremias? Ele diz: mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Eu quero finalizar com este versículo. Dai ouvidos à voz do Senhor, irmãos. Ele disse: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. E andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Para que a gente viva bem, esteja sempre bem. Vamos andar neste caminho. Vamos mudar nosso comportamento a partir de hoje. Por que não a partir de agora? Quando você terminar de ouvir estas palavras que vêm do Senhor, não vem nada de mim, nada, é do Senhor para você.
Quando você terminar de ouvir estas palavras, prostre-se diante do único que pode ser adorado, do único que te ama verdadeiramente, ao ponto de entregar o seu filho para morrer na cruz, para pagar pelos meus pecados. Prostre-se diante dele. Ali, já que nós não podemos ir para a igreja agora, infelizmente não podemos agora, porque nós teremos essa liberdade muito em breve, dependendo do nosso comportamento, dependendo do nosso arrependimento, de nossa consciência da dependência de Deus. Então, antes da gente ir para a igreja, já que nós não podemos ir agora, mas nós podemos entrar na presença de Deus aonde nós estivermos. Ali, no lugar onde você escolher para ser o santuário do Senhor. Escolha um lugar da sua casa, feche a porta e o adore. E prostre-se diante dele e diga: Senhor, eu quero mudar sim, a partir de hoje, o meu comportamento. Eu quero sim ser uma nova criatura. Eu quero deixar de ser uma simples criatura e quero passar a ser filho de Deus, através do meu reconhecimento que Jesus morreu por mim. Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Oh, promessa tremenda! Essa promessa enche o meu espírito de alegria. E enche o teu espírito de alegria. Então faça isso, irmão. Fique num lugar reservado, converse com Deus. Diga: Senhor, eu quero melhorar os meus caminhos. Eu quero mudar. Eu estava pensando que estava até certo, mas o teu Espírito agora me revelou que eu podia fazer diferente. Completamente diferente do que eu venho fazendo. E eu pensava que estava fazendo certo. E aí Deus vai te dando as diretrizes, os escapes. Não existe tentação que você não possa suportar. Também tem a palavra. Busque o Senhor. É a única forma de termos uma vida tranquila, de morarmos num lugar seguro, tranquilo, em paz, sem ameaça, onde todos os males, o nosso Criador, tira de nossas vidas todos os males e nos enche da presença dele e nos fortalece. E o povo de Deus, aquele que busca o Senhor, ele é vitorioso. Mesmo que ele esteja no campo de batalha, a vitória corre para ele. Porque ele está esperando no único que pode nos dar vitória. Chega de sofrer, irmão. Irmã, não está cansada de sofrer, não, vivendo longe de Deus? Mude o seu comportamento, que você vai ver o que é a vida. Você ainda não começou a viver verdadeiramente. A verdadeira vida só nele, só em Cristo Jesus. Só naquele que morreu por nós. E ele está de braços abertos para te abençoar, para te perdoar. Mas seja um cristão autêntico. Deus quer autenticidade, é isso que ele está dizendo aqui, porque eles iam à casa do Senhor, eles iam adorar ao Senhor, mas eles precisavam melhorar os caminhos deles e as obras deles. Então, mesmo que você estivesse indo, eu estou falando para as duas situações, aquela situação que você nunca nem buscou a Deus. Faça isso, busque o Senhor, mas aqui o Senhor está falando daqueles que até estavam indo para o templo, para a casa do Senhor, adorá-lo. Mas estavam enlameados, estavam sujos. Como a maioria de nós estávamos indo para a igreja pensando que estava tudo muito bem. E Deus queria muito mais de você e de mim. E uma das coisas que Deus queria de mim, eu estou fazendo agora. Desde 1989 eu conheci a verdade. E só agora que eu estou me expondo para vocês e proferindo esta verdade
Longe de mim a ideia de ser pastora. Não, irmãos. Eu quero ser serva do Deus Altíssimo. E você, como servo, você ouve aquilo que o pastor ensina na igreja, a palavra de Deus genuína. E você tem obrigação, irmão, como eu tenho, de passar isso para outras pessoas. Não adianta você se alimentar daquele manjar maravilhoso da existência de Deus em sua vida e você sozinho, de forma egoísta. Eu já estou garantida a minha vida eterna, então não preciso fazer mais nada. Isso é pecado. Eu estava pecando. Porque o certo, irmãos, é fazer isso que Deus me chamou no dia 22 de março, agora deste ano, na madrugada, e disse: eu quero que você faça isso. Abra um canal e fale. Fale. Eu disse: Senhor, a primeira coisa, eu não sou capaz. Eu não sou capaz. Eu tenho consciência disso. Eu tenho até dificuldade de falar. Onde tenha algumas pessoas, poucas pessoas, eu já olho, não consigo mais falar. Mas agora quem está falando para vocês é o Senhor. Através deste microfone aqui, eu sou um simples instrumento. O meu coração está para servir a Deus, obedecer. Então, quando eu disse que não tinha capacidade, o Senhor me deu todas as estratégias e eu que não sabia nem para onde ir, abrir um canal e falar. Aí meu genro me ajudou, meu irmão me apoiou. Meu irmão já tem um canal que ele já fala. Muitas vezes Deus chama ele para falar sobre a sua palavra e ele já cumpre a determinação do Senhor. Ele também tem assuntos de jurídicos, porque ele é advogado. Jackson Martins, Fazendo Pensar, que ele explica muita coisa dessa parte jurídica, política, entendeu? Mas esse meu irmão, ele também me ajudou muito, muito. Ele me deu as orientações que eu precisava para saber como obedecer a Deus, porque eu queria obedecer, mas eu não sabia que eu ia conseguir fazer isso. Eu só sabia de uma coisa, que eu ia tentar, até Deus dizer: que não tem jeito não, minha filha, você vou ter que chamar outra pessoa. Ou então, Deus fazer eu falar. Por isso, meus irmãos, que não vem perfeição nenhuma nestes vídeos, mas vem a palavra de Deus. Vem aquilo que Deus coloca no meu coração para falar. Vem a verdade de Deus. Vem o chamado para o arrependimento de pecados. Vem o chamado para o avivamento das igrejas. Eu não estou apontando defeitos, erros. A começar por mim, eu precisava e nem sabia. Eu precisava servir a Deus nisto. Eu estou servindo a Deus quando falo. Eu estou fazendo aquilo que apraz ao Senhor. Então, todas as manhãs, eu desperto com Cristo já no meu coração. Pai, o que eu vou falar hoje? Por mim, eu falaria todas as manhãs, mas às vezes eu só consigo falar, colocar o vídeo, já é depois de meio-dia, já é à tarde. Mas Deus sabe que desde o momento que eu acordei, já era pensando: quero te obedecer, eu quero fazer, Senhor, eu quero cumprir o teu desígnio. Ai, irmãos, é muito bom ficar na obediência. Quando eu termino de fazer esse vídeo, irmãos, eu sinto uma paz tão grande no meu coração, que não tem vírus, não tem ameaça que vai faltar salário, não tem ameaça de fome, não tem briga de políticos. Irmãos, não tem nada que tire a minha alegria. A minha paz, irmãos, é uma paz incondicional, porque eu sei que eu hoje cumpri aquilo que o Senhor quis que eu cumprisse. E amanhã a Ele pertence. Amanhã Ele vai dizer qual é a palavra que Ele quer que eu fale. E assim vai ser, até o dia que Ele quiser. Enquanto Ele quiser que eu fale, eu falo.
porque eu quero obedecer. Ah, é porque eu sou santinha? Porque eu não sou pecadora? É não. É porque eu já entendi que vida é só nele. Eu sou inteligente. Eu quero viver. Eu não quero ter só essa vida aqui na Terra de 100, cento e poucos anos, o máximo que a gente consegue. E aí depois morrer para sempre? Não, irmãos. Eu quero mais. Por isso que eu fujo do pecado. O pecado todos os dias bate em nossa porta. Mas eu fujo dele. Eu corro léguas dele, porque ele quer me levar à morte. E depois que eu descobri como é bom viver com Cristo, eu não quero mais um segundo de vida sem Cristo. Isso eu já pedi a Deus. Senhor, se for para eu me perder, então me leve. Não permita que eu corra o risco da morte eterna. Então eu corro com medo da morte eterna. Seja inteligente, irmão. Isso eu acho que eu sou. Porque com incapacidade, com medo de falar errado, com medo de dizer o que eu não sei, porque eu ainda não fiz teologia, e mesmo quando fizer, eu ainda posso errar falando. Com todos esses medos, todas as manhãs eu estarei aqui, obedecendo. Obedeça, irmão. Irmãzinha, procura o Senhor, ligeiro, irmãzinha. Procura logo o Senhor. Nós não sabemos até quando nós vamos viver. E a nossa oportunidade de termos uma vida eterna é se nós confessarmos a Deus e entregarmos a nossa vida a Ele enquanto estamos aqui, com este corpo. Então é tempo do arrependimento. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Buscai, irmão. Esta é a mensagem de hoje que o Senhor me fez passar para você. Individualmente eu estou falando. Cada um que ouvir essa palavra. Receba. Ande nos caminhos dele. Ande nos caminhos dele. Ele disse aqui, a promessa é essa. Melhorai os vossos caminhos e as vossas obras e vos farei habitar neste lugar. E no 23 ele diz, para que andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Ele deixa claro, é para o nosso bem a nossa salvação. E por amor ao nosso próximo, procure salvar o máximo possível de almas. Faça a sua parte, ide ao mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Amém, irmãos? Amém.